Olá, como você está? Nesse momento quero compartilhar aqui juntos um estudo e nesse estudo bíblico, nesse estudo sobre a Palavra de Deus, quero levar em consideração alguns versos, não mais do que uns 5, 6 versos da Palavra de Deus. Aproveitando esse dia em que estamos em casa, que somos aí recomendados a fazer o cuidado para prevenir contra o coronavírus, aproveitamos para poder também nos fortalecer na fé. Então, nesse momento, nós vamos para o primeiro versículo da Bíblia. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1. Antes que a gente leia a palavra de Deus, que eu te convido, você que está em casa, que nos ouve através deste canal do YouTube, ou através do Facebook, eu convido você para que juntos possamos orar nesse momento, pedir a direção de Deus. Vamos orar? E assim então buscar a presença de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso que estás nos céus. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida e de termos a Tua Palavra em nossas mãos para que nós possamos folhear, ler, estudar, nos fortalecer mediante o estudo da Tua Palavra. Amém. Queremos te pedir nesse momento que o Senhor nos ensine o que devemos aprender neste dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre mim, esteja sobre quem está do outro lado aqui, desta mesa, desta tela, quem está nos vendo, nos ouvindo, que ao chegar esta palavra aos seus ouvidos, ela possa ter cheiro de vida e possa ser como uma água que mata a sede do sedento. Amém. Nós oramos agradecidos nesse momento, pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Começo com o primeiro verso. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra que eu quero focar neste momento é águas ou água. E no momento eu não vou falar muito sobre água e suas propriedades. Mas eu só quero dizer para você que me ouve nesse momento que os primeiros versos da Bíblia começam dizendo que no princípio Deus criou tudo e que a terra era sem forma e vazia e que havia um Espírito, e esse Espírito era o Espírito de Deus, não era o Espírito de outra coisa, era o Espírito de Deus que pairava. Existem algumas versões que diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, você que me ouve nesse momento, entenda uma coisa: desde o princípio, Deus estava em tudo e em todos. Deus estava no princípio da criação. Havia uma imensidão de água. E vamos para o verso seguinte. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ponto final, versículo 2. Versículo 3. E disse Deus: haja luz. A luz é vinda de Deus. Foi Deus quem disse: haja luz. E quando então veio a luz, as trevas se dissiparam. Imagine, se hoje eu tivesse que te colocar uma pergunta entre águas e entre sequidão, entre luz e entre trevas, o que você escolheria? Bom, a escolha é sua. Na verdade, eu só fiz uma cogitação, nem sequer coloquei a pergunta. Mas entenda uma coisa: águas. O Espírito de Deus se movia sobre águas. E foi Deus quem criou a luz. Deus disse no verso 3: haja luz, e houve luz. Versículo 4 e penúltimo: e viu Deus que a luz era boa.
Por que nós gostamos da luz? Porque a luz é boa. A luz é boa. E se existe algo bom, se existe algo agradável, se existe algo que nos faz bem, isto Deus deixou para que nós pudéssemos usufruir. Então vamos entender uma coisa: Deus deixou a luz para que eu e você usufruísse da luz. Deus deixou as águas ou a água para que nós pudéssemos usufruir da água. Em breve falaremos mais sobre a água. Vou ler o último verso. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Por que eu vim para Gênesis capítulo 1 nesta manhã? Ou neste momento? Porque Gênesis capítulo 1 e versículo 1 é porque o começo, Gênesis quer dizer princípio, começo. E agora nesse momento eu quero que você venha comigo, pense comigo uma coisa. Se no princípio a terra era sem forma e vazia, Deus criou tudo a partir do nada, mas do nada já havia águas. Entendemos o versículo? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Esses são os versos. Havia trevas sobre a face do abismo, vírgula, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia o abismo, havia o nada, e havia águas. E Deus no primeiro dia, Ele então valorizou e fez a luz. E viu Deus que a luz era boa. Foi Deus quem disse: haja luz, e houve luz. Eu quero nesse momento levar você a pensar aqui sobre duas coisas: água e luz. Quero te convidar a irmos para o livro de São João, Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37. Aqui diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Água e sede, luz e trevas. Nesse momento eu quero me deter agora na água e quero falar uma coisa para você e com você. Vamos pensar um pouquinho na água, as propriedades da água e a nossa composição física, fisiológica, anatômica. O corpo humano é composto por mais de 70% de água, líquido. Agora imaginamos uma coisa. Imagina se uma composição de um todo, a maior porcentagem é uma espécie de substância, e de repente essa parte maior vem a faltar. O que vai acontecer com os outros 30%? Vamos falar dos ossos, composto em sua maior parte por um mineral por nome cálcio. Quando se tem uma diminuição do cálcio no termo do corpo humano, nós passamos a sofrer as consequências pela falta do cálcio. E esse mineral está na terra, está nas plantas, nos cereais, nas frutas, nas verduras, nos legumes, estão na nossa alimentação. Quando alguém padece por falta de cálcio, e essa pessoa é uma pessoa que tem sofrido anos e anos com essa deficiência desse mineral, deste nutriente, ela pode desenvolver uma série de disfunções ou de deficiências, e até mesmo os seus ossos podem ficar enfraquecidos de tal forma que essa pessoa sofra de uma enfermidade por nome osteoporose, ou melhor, fragmentação, enfraquecimento da estrutura óssea. Por quê? Porque
a composição dos ossos são em sua maior porcentagem cálcio. E quando o cálcio não é fixado nos ossos, os ossos ficam mais frágeis. Osteoporose seria a perfuração dos ossos, a deficiência do cálcio. Aí a pessoa começa a sofrer de tal fragilidade que, dependendo dos movimentos ou das forças, dos traumas, podem quebrar os ossos. Só que nós não estamos falando aqui, o texto bíblico não nos leva para o cálcio dentro da área de saúde, dentro da área fisiológica, e sim está falando da água. Então vamos falar da água. Porque Jesus, no verso 37, ele falou: se alguém tem sede, venham a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Eu te pergunto, temos necessidade de água? Temos? Sim. Há uma necessidade de água. Se o meu corpo, se o nosso corpo é composto na sua maior parte por água, isso significa que nós somos água. Em nossa composição, além de água, nós temos aí as composições que se formam em nós, que nós poderíamos colocar o que? O zinco, o ferro, o potássio, o cálcio, o fósforo e nós podemos dizer assim, N substâncias, mas a mais presente de todas, digamos assim, as moléculas, as fórmulas, está H2O, água. Porque Jesus disse: quem tem sede, venha e toma de graça e beba da água, venha a mim e beba. Porque, irmãos, Jesus, o nosso Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele não chove no molhado. Jesus veio à terra no tempo certo, cumpriu as profecias, cumprindo-se as profecias, nasceu Jesus. Jesus nasceu no tempo certo da profecia descrita. Venha comigo, pense uma coisa. Porque Jesus disse: se alguém tem sede, venham a mim, ou venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que isso está dizendo? O que isso está falando? Está falando, meu amigo, minha amiga, que nós temos necessidade de água. Interessante. Hoje, atendi uma pessoa ali do estado de São Paulo e ela fez uma consulta comigo e eu fiz então algumas considerações. Preservo aqui o nome dessa pessoa, que também é minha amiga. E mediante a consulta que ela fez comigo, dentro de poucas avaliações em ouvi-la, eu considerei que as dores, os problemas, as disfunções fisiológicas que ela estava sentindo era devido a uma falta de água, falta de H2O, falta de líquido, falta da água física que nutre, que hidrata nosso organismo. Eu não sou nada, não sou ninguém em relação a quem disse no versículo 37 do Evangelho de São João, e ele exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu te pergunto, você tem sede? Você nesse momento sente sede? E eu quero colocar algumas situações aqui. Às vezes nós temos sede e nós queremos comer. É muito comum no nosso dia a dia nós confundir a sede com a fome. E às vezes, em vez de nós tomarmos água, nós queremos comer.
porque nós não sabemos, às vezes devido à correria da vida, às preocupações da vida, nós não conseguimos identificar o que é fome e o que é sede em algum momento. Eu quero colocar algumas situações para você. O nosso Senhor Jesus foi direto ao foco da necessidade da humanidade em que vivia em seu tempo. Ele veio no tempo certo. E eu posso dizer que ele falou as palavras mais sábias ao exclamar no versículo 37, se alguém tem sede, venham ou venha a mim e beba. No mundo atual, as pessoas correm para lá e para cá e às vezes substituem a água por vários líquidos, mas quando chega ao organismo, quando vem para a mente, para as células que compõem tanto o cérebro como o fígado, como o rins, enfim, o nosso organismo ele é composto de um aglomerado de células, e essas células em sua composição, cientificamente é provado e comprovado que elas são mais de 60% líquido, água. E quando falta água nessas células, não adianta você tomar refrigerante, meu amigo. Não adianta você tomar suco, minha amiga. Não adianta você colocar outros líquidos na sua boca, porque o seu corpo foi formado genuinamente por um arquiteto que não falha, por um engenheiro que fez a maquinária humana funcionar de forma simplesmente fantástica. Quando você ingere 2 litros de Coca-Cola, o seu organismo só consegue se nutrir, ou melhor, se hidratar, aproximadamente com meio litro de 2 litros de líquido que você tomou. O que é H2O? O que é codificado com essa substância é o que nutre o seu organismo. Por isso eu te chamo, venha comigo, vamos pensar de uma maneira lógica. O Senhor Jesus, depois de aproximadamente 4.000 anos que ele esteve presente na criação com o Pai, fazendo então do abismo surgir a terra, da escuridão surgir a luz, aqui já vivendo nos dias de João Batista, vivendo nos dias do apóstolo João, vivendo nos dias do apóstolo Pedro, vivendo no dia dos 12 discípulos e junto com eles, ele disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem sabe nesse momento eu falo para alguém que está com sede, não sabe que está com sede, porque às vezes toma muitas essas coisas, muitas substâncias que não são água. Eu quero pedir licença para ler o verso seguinte que diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura. Nos dias de hoje nós encontramos pessoas acreditando em tudo e em todos e em toda fórmula de mensagem que se prega. Porém, Jesus disse o seguinte, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Interessante, Jesus veio de acordo com o que estava predito na Escritura. Jesus não veio de acordo com o que se dizia a nação em que o recebeu, naquela época em que ele nasceu como uma criança, não. Jesus veio de acordo com as Escrituras. Nasceu na cidade de Davi, nasceu em Belém da Judéia, nasceu entre o povo de Deus, porém o povo de Deus não o recebeu. Onde estava o problema? Nós gostamos de complicar as coisas simples. Jesus veio, nasceu, desenvolveu-se como uma criança, de acordo com as Escrituras. Quero chamar a tua atenção para o verso 38. Aqueles que crerem em mim, como diz a Escritura, Jesus está dizendo que é de acordo com o que diz a palavra de Deus. Qual era a palavra escrita naquela época de Jesus? É a parte da palavra que muitos hoje dizem que não tem nenhum valor, porque é do Velho Testamento. Interessante.
Jesus não disse na época o que era velho, o que era novo. Afinal de contas, ele era vivo e a palavra de Deus era viva. Então, para que complicar? A palavra de Deus, a Escritura é viva. E se a palavra de Deus é viva, ela é vida. E se ela é vida, ela suscita vida. Note o que aconteceu lá no começo. Deus disse assim: haja luz. E houve luz. Simples assim. Deus fala e acontece. Agora eu falo e infelizmente não acontece, porque eu sou um ser criado. Agora eu quero colocar a forma de Deus infinito, poderoso, onisciente, onipotente na minha forma humana e quero explicar isso. Ninguém consegue explicar Deus. Ou consegue? Ninguém consegue explicar Deus. Então é preciso aceitar o que Deus disse que Ele é e que nós somos. E aqui a palavra de Deus diz que nós devemos crer em Jesus, como a Bíblia diz que Jesus é. A primeira regra que nesse momento, nessa nossa fala, eu quero deixar claro aqui, é que a Bíblia diz, quer seja Novo, quer seja Velho Testamento, que Jesus é o nosso Criador. Ele estava presente com o Pai na criação. Então, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, façamos a terra, façamos acontecer. Quando Deus disse, haja luz, ali estava Jesus dizendo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que houvesse luz, e a luz passou a existir. Na continuidade diz assim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu amigo, quem é você afinal? Eu te falo que eu não sou nada, mas Deus é tudo. Meu amigo e minha amiga, que nos ouve nos mais distantes lugares ou mais próximo possível, que pode ouvir minha voz aqui sem intervenção de qualquer aparelho de tecnologia. Eu não sou nada diante de um Deus que é tudo. Jesus, aqui no verso 37 e 38, ele é o tudo na forma limitada do nada como eu. Eu acredito em Jesus Cristo, primeiro porque ele é meu Criador, segundo porque ele é mantenedor, terceiro porque ele é meu Salvador. Essa forma de Jesus dizer aqui, quem crê em mim, como sou, quem crê em mim, ele está chamando para ele, para a humanidade dele. Porém, ele está dizendo, aquele que crê em mim, que eu sou enviado de Deus. O que diz São João 3,16, que ele disse provavelmente esse verso para Nicodemos, também no contexto de nascer de novo, de água, de vida, ele disse assim, provavelmente para Nicodemos, tudo indica que ele falou isso para Nicodemos, ele disse assim, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora vamos lá, ele aqui está dizendo um pouquinho mais. Eu sou enviado de Deus, eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus, eu assumi a sua forma humana, Rosemir, eu sou semelhante a você, eu sinto dores, eu sinto cansaço, eu sinto fadiga, eu também me estresso. Porém, vem a mim, beba da água. E se você beber da fonte da água que eu te der, do seu interior, acreditando, conforme eu estou te ensinando a acreditar, do seu interior fluirão rios de água viva. E a continuidade diz assim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse, verso 39, com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então eu volto a dizer, Jesus está falando da água, na forma como ela é, porém ele está falando da água viva.
da água que jorra de dentro para fora. Meus queridos, eu posso tomar 1, posso tomar 10, posso tomar 10, 100, 200, 1.000 banhos e continuar sujo e continuar imundo. Porém, meus queridos, no momento que Jesus entra na minha vida, eu posso estar sujo por fora, eu posso estar maltrapilho por fora. Porém, quando a água da vida entra na minha vida, ela começa a limpar de dentro para fora. E agora, se eu falava mal do meu próximo, eu já não falo mal do meu próximo. Se eu gostava de atingir o meu próximo com palavras ásperas e crespas, e ofender e ferir e até matar com palavras, agora eu já paro e penso nas palavras. O Espírito de Deus me contém, Ele me enche. A água da vida aqui, que é tida como Espírito, enche o meu ser. E agora eu começo a sentir as mudanças que às vezes nem eu mesmo entendo, porque a água que está em mim está transbordando. E a Bíblia diz que Jesus é essa fonte. Ele é a fonte de água viva. Descrita em São João capítulo 7, versículo 37, 38 e 39. Eu quero te convidar neste momento a buscar nas Escrituras uma assim diz o Senhor. Jesus, Deus, o Espírito Santo, Ele é real, Ele é vida. Às vezes nós queremos ser um crente, mas um crente de meia aparência. Às vezes eu sou, às vezes eu não sou. E eu digo agora como dizia e como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Por quê? Porque o querer que eu quero fazer de acordo com a vontade de Deus, isso me é custoso. Esse fazer a vontade de Deus me custa muito, mas aquilo que é mal eu faço de forma tão natural, que quando eu me distraio um pouco, eu percebo que eu já fiz tudo aquilo que não deveria fazer, porque a natureza natural que está em mim guerreia contra a natureza espiritual, que é a natureza que Deus está implantando em mim, em Cristo Jesus nosso Senhor, pela leitura da palavra, pela minha sugestão ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e da fonte das águas. Quero convidar você a acatar este convite da água. Eu vou te falar mais um pouquinho sobre a água e finalizar por aqui. Quando eu falo de água no contexto de saúde, eu digo para ti de algo que é real. Eu tenho visto ao longo dos meus aproximadamente 12 anos de profissão na área de saúde, cuidando de pessoas com disfunções físicas e muitas vezes emocionais também. Eu tenho visto pessoas que estavam ou estão para morrer simplesmente porque está lhe faltando água. Ah, meu amigo, minha amiga, como é importante tomar um copo de água em jejum. Como é gostoso tomar um copo de água fresca no momento de sede, no momento de calor. Mas às vezes nós esquecemos do convite de Jesus, que diz: se alguém tem sede, venha a mim. A sede material eu posso matar ela com um copo de água bem fria. Eu sacio a minha sede. Mas para te hidratar, se você estiver desidratado, você precisa no mínimo pela manhã ingerir uma quantidade de 500 a 700 ml de água para te matar a sede, não, para te dar hidratação. Eu posso dizer eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, Jesus é meu, e está certo, você tem a razão. Mas para você se sentir uma pessoa completa em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é preciso você acatar o convite de Jesus dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba. Eu te convido a beber, buscar a palavra de Deus para a sua vida. E na palavra de Deus nós vamos encontrar nas entrelinhas e nas páginas sagradas desse livro o conforto que sacia a nossa sede. É verdade que Jesus não está aqui na terra entre nós em forma física, mas Ele está aqui mediante o nosso Senhor, o Senhor Espírito Santo. E nesse momento eu falo a você sem sombra de dúvida, Ele está aqui.
Eu quero falar para você que pensa que às vezes não tem solução para os seus problemas. A dor de cabeça que você sente hoje pode ser curada com água. Mas não é a água física, é a água que veio do céu. É Jesus Cristo, aquele que beber da água que Jesus disse para a mulher do poço ali, quando lhe pediu água, do seu interior fluirá rios de água viva e jamais essa pessoa terá sede. Aquela mulher voltou para os seus parentes, naquele sol do meio-dia, naquele calor, saciada. E ela disse assim: vinde e vede um homem que falou tudo quanto tenho vivido. Este é o Cristo. Não vamos brincar de ser cristão. Jesus é real. Quero orar por você. Senhor Deus e bom Pai, nesse momento quero te agradecer por esse amigo, esta amiga, que tem ouvido esses minutos aqui da tua palavra. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que a água da vida no nosso Senhor Jesus Cristo entre na nossa vida e crie em nós uma saciedade, um prazer, uma alegria pela vida que às vezes tem faltado. Que nós possamos ter tanto prazer de viver, que as pessoas possam ver que nós vivemos para Ti. E que tal forma seja esse prazer, essa alegria, que quer vivamos, quer morramos, possamos estar felizes, porque iremos viver pela eternidade. Encha-nos do Teu poder, sacia nossa sede com a água que Jesus Cristo ofereceu em São João capítulo 7, versículo 37, 38 e 39. Faça-nos acreditar que a Tua palavra é um todo e que ela transforma as nossas vidas. Salva-nos para o Teu reino, escreva os nossos nomes no livro da vida agora, desse que nos ouve, deste que ouve essas palavras e diz amém. Que o Senhor possa salvar para o Teu reino pelos méritos e pelo poder do Cristo que viveu aqui, assumiu a forma humana para nos salvar do pecado, do juízo e nos escrever para sempre na eternidade. Nós oramos agradecidos e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente.